Torcedor, o dirigente do Sport, Guilherme Falcão, fala em contratação e brigar pela Sul-Americana. E Pepa quer contratação de alto nível de Série A. Vou falar aqui alguns nomes que estão nos bastidores do futebol. Torcedor, vamos falar sobre isso. Torcedor, a política do Sport começa a pegar fogo nos bastidores. E o próprio grupo de Yuri, que tem uma força aí de Gustavo do B, começam a divergir opiniões. E a gente vai falar sobre isso, sobre a política também, depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Pepa exigiu, logo de cara, né? Aproveitou em nomes 10 jogadores de nível de Série A. E o Sport, com seu comitê de futebol, especialista na área, que faz análise de mercado de futebol, estão atuando sempre. Os caras não dormem, não. E aqui eu vou falar aqui para vocês alguns nomes que o Sport sondou. Aqui eu vou falar, mas antes, torcedor, não tem como não mencionar a política. A gente sabe que a política, ela é importante, ela é relevante em tudo, né? No Estado, em qualquer coisa, no futebol, na reunião, em qualquer coisa, na igreja, em qualquer parte da sociedade, a política ela é relevante, é importante. Mas eu vou dizer aqui a minha opinião, né? João Paulo ganhou lá no Ceará. Quem está com a máquina, quem conseguiu o acesso, é quem está com a máquina, quem está com o poder em mãos, né? E praticamente quem consegue o acesso, feito lá no Ceará, João Paulo, que é um exemplo disso, se reelegeu a mais um triênio, lá em 3 anos, né? E aqui praticamente o grupo de Yuri, que é o grupo que tem Gustavo do B, tem Martorelli, esse grupo com certeza vai ganhar por causa também do acesso e porque vem fazendo uma estrutura vai fazer de retrofit, de reformular a ilha, o complexo da ilha, estruturar a Ilha do Retiro, fazer tipo uma arena, né? Também fazer a configuração de campo, de investir em terrenos, de CT, tudo isso é parte, não só de Yuri, mas sim desse grupo, que era de Léo, de Nelo Campos, de Gustavo do B, Martorelli, é esse grupo. A pressão está um pouco alta, está de 50-14. Mas o que acontece? Esse grupo está dividindo em opinião, né? Yuri não é mais consenso dentro do grupo, né? Encabeçado ali por Gustavo do B e vários, Martorelli, que foram ex-presidente do Sport, né? Ex-presidente do Sport, né? Gestores do Sport, e que tem força política nos bastidores do Sport. A notícia que a gente tem é que o Yuri não é mais consenso e o nome do consenso seria José Roberto Moura, né? O consenso político para essa chapa aí da situação, né? Colocar o nome correto, né? Que tragam um equilíbrio, né? Entre os pensamentos ideológicos aqui da parte, que o propósito é o mesmo, não importa, aqui como o Rafael Campos falou, quem sai ou quem não sai, na época também o Nelo Campos, ou o Léo, ou o Yuri, todos iam fazer o mesmo projeto. Todos os vice-presidentes eram a mesma ideologia, né? Quem está aí encabeçada por Gustavo do B, do retrofit, né? De reformular, de estruturar, modernizar a Ilha do Retiro e o complexo da Ilha do Retiro ao redor, né? Mas aí Yuri no futebol ele não é consenso, né? Divergem opiniões, né? E também tem foi colocado até o nome de Rodrigo Guedes, né? Que é do jurídico, para encabeçar aí o executivo do futebol. Seque mais que tá pouco, tá bom? Vai passar a semana de cabeça inchada porque o Sport ganhou de novo. Torcedor, o Sport foi atrás de pronto, perdeu o Felipe. A Rafael Campos até falou, Felipe Ferreira saiu. Certo, Felipe Ferreira saiu, voltou para o Goiás, mas sendo que quando o Rafael Campos fala que o Goiás tem interesse, a gente não tem certeza disso, porque tem uma parte do Goiás diz que o Goiás tem interesse no jogador, porque o jogador não tem contrato com o Goiás, mas vai terminar agora em dezembro, o jogador vai ficar livre no mercado, né?
A torcida do Sport existe uma rejeição muito grande para uma Série A, numa Série B, imagina para uma Série A, desse jogador, desse atleta. Então, o que acontece, diz, não sei como Jair Ventura que vai assumir o Goiás, ele gosta muito de trabalhar volantes, pode ser que ele queira, mas dizem que, vi uma informação que o Goiás também não tem interesse, eu não sei qual é a verdade, a gente vai procurar saber qual é a verdade, se o Goiás tem interesse ou não. Aqui no Sport, ele não há espaço, aqui não tem interesse, né? Principalmente a torcida do Sport, né? Então, vamos lá aqui falar. Então o Sport vai atrás de outro, para começar o semestre. O Sport vai ter que disputar a Copa do Nordeste, vai ter que disputar competições importantes no primeiro semestre. Então o Sport foi atrás de um volante mais moderno, né? De um volante de transição, um cara que marca, um cara que foi destaque, o Gabriel Baralhas, ele foi destaque no Atlético Goianiense, mas com a queda do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense tinha a opção de compra, mas com a queda, o descenso, Adson Batista não vai comprar o jogador que pertence ao Internacional. Há aqui informações dos bastidores que vêm de lá para cá, a gente às vezes não tem só notícia daqui, a gente tem uma interligação também com outros estados, com outras capitais aqui do Brasil, né, através de influências também digitais. Então, o Gabriel Baralhas tem o interesse do Atlético Paranaense, que está entrando forte aí, mas o Sport sonda o jogador também. O Sport está ativo no mercado, até porque é uma exigência de Pepa, e também a gente vê os diretores aí, Guilherme, Rafael Campos, falando dessa subida, e uma subida até o próprio presidente, de querer permanecer, né? Não é de querer brincar na Série A não, de ping-pong e voltar não. Então, o Sport sonda esse jogador, não fez proposta, porque aqui a gente não viu, aqui em Recife, nada vindo oficial, a gente viu de lá para cá, que o Sport sondou. O Sport tem um pessoal muito ativo no mercado, de analista de mercado, que eles ficam ali vendo vários 24 horas, tem uns seis integrantes do Brasil, de vários campeonatos, né, Série A, Série B, Série C e até internacional lá na Argentina, eles ficam analisando. Então há uma sondagem do Sport também nesse jogador. De Vitinho eu já falei, mas aí o Sport também, de Vitinho, do atacante que não vai ficar no Cruzeiro, e o atacante que não vai ficar no Cruzeiro, o Vitinho, que perdeu espaço, eu já falei aqui que o Sport tinha sondado esse jogador, o Sport e o Red Bull, mas agora também o Sport sondou um jogador que aí foi mais difícil, é um jogador que está muito disputado pelo Vasco, é um atacante que joga tanto de um lado, tanto como segundo atacante, centroavante, como de beirada, e está muito em evidência, é o Lucas Barbosa, do Santos, que estava emprestado ao Juventude, mas o jogador está muito valorizado, torcedor. O Santos está pedindo uma quantia muito alta, tá? O Vasco o Vasco está também de olho, o Vasco, o Fluminense e o Internacional nesse jogador. Eu acho que o Sport, se foi sondar para ver como era a situação, deu uma ré, porque o Santos está pedindo 4 milhões de euros nesse jogador, que vai para 24 milhões de reais. Mas o que a gente entende é que o Sport quer investir. Investir muito na Série A, mas eu acho que o Sport deu uma recuada aí, pelo valor financeiro, torcedor. Queria falar contigo, Guilherme, sobre futuro, evidentemente, a gente já está debatendo aqui, mas se dentro dessas reuniões de planejamento que vocês têm feito por horas e horas a fio desde a segunda-feira, vocês já traçaram alguma meta para a Série A? Se é só, com muitas aspas, a permanência, ou se vocês tentam beliscar uma vaga ali possível na Sul-Americana? Todo time que entra na Série A, os 20 clubes da Série A, a primeira meta é escapar do rebaixamento. Sim. E eu vou falar isso olhando a tabela hoje. Você tem um Fluminense campeão da Libertadores e que entra brigando com rebaixamento esse ano, certo? Então os 20 clubes, qual é a meta dos 20 clubes que entram na Série A no dia, acho que é março, 29 de março, que começa ano que vem, né? É escapar do rebaixamento. O Sport não vai ser diferente, certo? Agora, Guilherme, você só quer se contentar com isso? Não. Né? A gente entende que pelo nível de planejamento e de investimento que a gente está projetando para o ano que vem, e a gente tem mais... Não se surpreendam, tá? A gente vai contratar jogador e vai comprar jogador no mercado. Não fiquem surpresos como ficar esse ano. Pelo nível de investimento que a gente vai fazer, a gente espera que a gente consiga algo mais, né? E uma Sul-Americana, voltar a colocar o Sport em disputa de uma competição internacional, não acho que seja um objetivo intangível para essa gestão. Tá? Então, a gente imagina e entende que isso é possível. Hoje a Copa Sul-Americana está extremamente valorizada, extremamente organizada, não é a mesma Copa Sul-Americana de alguns anos atrás, e eu acho que isso tem que ser um objetivo para a gente para 2026. O Sport quer fazer um time para brigar pela permanência, para brigar pela Sul-Americana. O Sport quer fazer um time de alto nível, foi isso que Pepa pediu.
de altos 10 jogadores de nível de Série A. E o Sport quer trabalhar mercado, né? Jogadores jovens, não é, torcedor? Pois é, torcedor. Valeu, torcedor do Sport.